Aí, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui. Pegue sua Bíblia, abra no livro de Romanos 15. Vamos ler e vamos ver o que o nosso Senhor tem para falar conosco através da sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Olha, a minha tá enfeitadinha aqui porque eu trabalho com as crianças, né? Então, até a Bíblia tem que estar bem infantil, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. O livro de Romanos fica no Novo Testamento, certo? Lá pelo início. Então, Romanos 15. Vamos acompanhar aí juntos a leitura. E o título de Romanos 15 fala assim: o dever de agradar os outros. O dever de agradar os outros. Vamos ver o que Paulo tem para falar com a gente através disso. O prefácio fala assim: Paulo continua a falar sobre o relacionamento entre os fortes e os fracos na fé. Oh, glória! Pede a seus leitores que façam o possível para preservar a união que eles têm como irmãos na fé. Aleluia! Que todos sigam o exemplo de Cristo Jesus. Olha aí, você que é cristão, né? Que está no luz de alguns espiritualmente, você sabe disso, né? Quem é crente sabe disso. Às vezes temos pessoas recém-convertidas ou até com anos de cristão, mas que ainda bebe leitinho, né? Então, nós que estamos um pouquinho mais avançados na fé, precisamos ter cautela naquilo que pensamos e fazemos, para que a gente não possa afetar a fé do outro que ainda é fraco na fé, certo? Então, vamos ouvir o que Paulo tem para nos falar e nos ajudar com relação a isso aí, tá bom? Então, Romanos 15, daqui a pouco esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é Ranildes Barros. Estamos com 171 inscritos. Já tem vídeos com mais de 300 visualizações. E nós estamos muito felizes porque é um canal da leitura da Bíblia. Então, se você tem dificuldade, como eu, dessa constância, leia lá conosco, através do YouTube, um capítulo por dia, tá bom? E nós vamos ler nesse momento Romanos 15, tá bom? Abra aí e vamos ver. Começando. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregar as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Que lindo! Eu queria que saísse uns corações daqui, né? Mas não sai. E é isso mesmo. Às vezes passar por cima do seu ego, do seu eu, do seu... Como é o nome que eu falo? Não é egoísmo, não. É... Que eu digo que muito crente vai pro inferno porque é muito... Não é soberbo. É muito... Que não perdoa fácil. Esqueci agora a palavra. Rancoroso? Não. Ai, meu Deus. Depois eu lembro, tá, gente? Então, temos que ter cuidado. 2. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, é verdade. Pelo contrário, como diz as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. 4. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. 5. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, quer dizer. 6. E isso para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala aqui para mim, para você que já é cristão, né? Que já tem uma maturidade, você precisa cuidar daqueles que ainda não têm maturidade, aconselhando, né, para o bem e para o bem de todos.
certo? Continuando. Estamos lendo Romanos 15, agora versículo 7. O título fala assim: a boa notícia para todos os povos. Que boa notícia é essa que esse título fala? Vamos ver? 7. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas. 9. E para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como diz as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. 10. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegre-se com o povo escolhido de Deus. Vocês que não são judeus, alegre-se com os escolhidos de Deus. 11. Romanos 15, agora o versículo 11, acompanha aí. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem ao Senhor. Eu e você, né? Que todos os povos o louvem. 12. E também Isaías diz, olha só a ligação do Novo Testamento com o Velho, relembrando algo que Isaías falou lá atrás. Virá um descendente do rei Davi, que é Jesus, filho de Jessé. Calma aí que não é isso. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Voltando nessa parte aí, gente. Que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Amém. 14. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselho uns aos outros. Olha só Paulo falando que ele acredita que a gente pode ajudar o outro. E nós podemos. Busca o Senhor, que Deus vai dar sabedoria para você falar na hora certa, falar a coisa certa. E Deus vai te usar. Queira ser usado. Ore por isso. Eu tenho orado muito para Deus me usar, para que eu seja canal de bênção na vida dos outros. Nós precisamos orar dessa forma, ok? Estamos lendo Romanos 15, agora o versículo 15, acompanha aí na sua Bíblia. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem, para mim e para você, hein? Eu escrevi assim, por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu e você que não somos judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus. Paulo está falando isso. E faço isso para que os não judeus, eu e você, sejam uma oferta que Deus aceita, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. 17. Portanto, por estar unido com Jesus Cristo, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Amém. 18. Eu me atreverei a falar somente o que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações. Aleluia. Pelo poder do de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus.
Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Jesus Cristo. 20. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como diz as Escrituras Sagradas, aquele que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Abrindo parênteses aqui dessa leitura, a nossa Igreja Batista, que fica aqui em Belém do Pará, a Igreja Batista da Conda, da qual eu faço parte, tem essa visão, né? Estamos correndo atrás de lugares que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. E temos um trabalho muito intenso com crianças, né? Porque o futuro do mundo são as crianças, né? E precisamos cuidar deles, porque deles é o reino de Deus, né? E o Senhor tem nos dado esse privilégio, né, de chegar a alguns lugares, levar a palavra às criancinhas e, claro, de quebra aos pais, né? E eu tenho ficado muito feliz de ver o quanto Deus nos usa. E Paulo estava feliz também de ser usado nas mãos do Senhor. Que você que seja cristão, que é cristão, que você busque a ser usado, né? Nesse mundo jaz maligno, a palavra diz. Mas nós viemos para ser, tá vendo esse solzinho com essa luz aí, ó? Você e eu fomos salvos para ser luz do mundo, tá? E sal da terra. Para que serve o sal, gente? Para não deixar apodrecer, né? Então nós cristãos estamos nesse mundo para não deixar o mundo apodrecer de vez, né? Para fazermos a diferença no meio de tantas coisas erradas. E luz do mundo, para que através de nós essa luz de Jesus brilhe e reflita e clareie o caminho de muitos que estão na escuridão. Seja luz, tá bom? Continua a leitura, estamos lendo Romanos, para você ver o quanto Paulo está falando aqui, né, da função que nós temos de pregar essa boa notícia, de sermos luz de esperança, que Deus deixou pra gente, né? Esse privilégio. E aí, estamos lendo Romanos 15, tá? 22, ele fala o plano de Paulo para visitar Roma. Paulo ficou andando por vários lugares pregando o evangelho do Senhor, para que outras pessoas pudessem andar nessa luz aí, ó. A luz de Jesus, né? Vamos ouvir o que ele tem para falar, porque Paulo, ele, para nós, não que a gente tenha que imitar Paulo. Temos que imitar e olhar para Cristo, tá bom? Paulo era mortal como eu e você, certo? Tinha os espinhos, você que é cristão sabe, né? Que ele falava de um espinho na carne. O que será que atormentava Paulo? Eu não sei, né? O que será que te atormenta? O que será que te distancia do Senhor? Também não sei. Eu sei o que me atormenta, o que também tenta tirar a minha paz. Isso eu sei. Então, cada um de nós sabe que espinho na carne nós temos. Então, nós somos mortais, viu? Esse nosso corpo é corruptível. Acabamos de aprender lá na igreja Batista da Conde, na quarta-feira, que quando Jesus vier, o nosso corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, sem mancha, sem pecado. Pense nisso. Continuando, o plano de Paulo para visitar Roma. Olha o plano dele, vamos ler aí. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessa região e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá. Depois de eu ter o prazer de estar com vocês,
por algum tempo. 25, mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali. 26, pois a igreja das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Olha só, ele se preocupando, né? 27, estamos no caminho certo, Igreja Batista Iracundo. Amém. 27, os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus. E por isso, os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. 28. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar todas as ofertas que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Continuando Romanos 15, versículo 30. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. 31. Orem para que eu escape das pessoas da Judeia e que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma, cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Olha só, acabamos de ler Romanos 15, tá? Um comentário um pouquinho aqui para que a gente ore, encerrando mais um vídeo da leitura da Bíblia, tá? Como vocês viram aqui, em Romanos 15, Paulo, ele pregava, né? Fazia o trabalho, pregando o evangelho para os não-judeus, para os judeus. E depois ele mantinha contato através de cartas, né? Hoje a gente não vê cartas, a gente vê e-mail, zap, né? Instagram, e a gente pode entrar em contato com as pessoas. Mas naquela época ele escrevia cartas. E ali ele mostrava a preocupação dele com as pessoas necessitadas. E quando ele podia, ele ia ajudar. Então, se a sua igreja está com essa visão de ajudar as pessoas necessitadas, isso tem um dedinho de Paulo aí, né? E com certeza o amor de Cristo em você, pelos necessitados, sempre há uma preocupação, né? E o Senhor diz que Ele cuida deles. Você já parou para pensar naquele mendigo, aquela pessoa necessitada que dorme na rua? Sempre alguém vai levar comida, dar uma ajuda. Sempre tem alguém, sabe por quê? Que é Deus quem olha por eles. Deus cuida. Tem uma coisa muito importante que a gente faz em casa quando a gente vai almoçar, é orar e pedir para que Deus leve alimentos àqueles necessitados. E quando a gente vê isso na prática, como a gente tem visitado vários lugares, e eu vi isso na prática, eu me emocionei muito. Acho que foi no Natal passado. Nós temos um trabalho numa ilha aqui em Belém do Pará, chamada Ilha do Murucutu, né? E lá temos pessoas carentes, né? E com a pandemia foi algo assim bem gritante, né? Deles ficarem mesmo isolados. E a gente chegou no Natal, gente, eu fiquei encantada de ver os presentes que Deus moveu pessoas para levar para aquele povo. Presentes muito bons. Cesta básica, gente, muita cesta básica. Então o Senhor, Ele move os corações. Esse é o Deus que eu sirvo, que Paulo servia.
E que alerta a mim e a você que é um trabalho nosso de olharmos, termos piedade, podermos fazer e ajudar, né? Se você tá aí vendo esse vídeo aqui no meu Facebook ou daqui a pouco lá no YouTube, e você quiser manter contato, nós temos trabalhos muito sérios, né? Em algumas partes aqui em Belém, nós estamos com esse propósito de irmos, assim como Paulo, em lugares que ainda não estão alcançados pelo Evangelho, e a gente tem ido, né? Tem avançado. E se você quer nos ajudar, ligue. Meu número é 80 78 18 43. O prefixo daqui de Belém 91. Entre em contato ou escreva aqui, né? Se você quiser nos ajudar, agora com Pix, né? A gente pode ajudar pessoas longe. E eu quero agradecer a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho da nossa igreja, um trabalho sério, que tem levado o Evangelho, assim como o Paulo. Eu fico muito feliz de saber que Deus me usa, né? Eu ouvi um testemunho de uma irmã que estava numa rede, adoentada. Eu cheguei lá, não tinha comida, a gente levou comida e dividiu a comida com eles. Sentei no chão lá com ela, conversei horas, gente, horas. Contei meu testemunho da minha cura do câncer para ela. E pude falar um pouco do que Deus fez. E aquilo ressuscitou aquela mulher. Espiritualmente deu um ânimo, igual como Paulo fala. Então visite, anime as pessoas. Isso é muito importante. E ela passou a me amar, a orar por mim. E ela diz que foi muito importante a minha visita, né? Preste atenção nisso que eu vou dizer para você, que eu falei para ela. Às vezes, o que você passa, você acabou de ver em Miqueias, que as pessoas culpavam Deus do castigo, disso, daquilo. Não, tem coisas que nós passamos porque nós precisamos melhorar. Tem feridas em você que nem você sabe, mas Deus sabe, e Deus sabe tratar. E Deus me tratou, e eu abri meu coração para aquela mulher naquele dia, né? Que o meu câncer não era na mama, o meu câncer era no meu coração. E Deus queria fazer com que eu aprendesse a amar, de fato. E abrindo agora um parênteses aqui bem grande, o meu pai era alcoólatra, e eu precisava aprender a amar meu pai. Mesmo com as dificuldades, com os problemas, quem tem alguém alcoólatra sabe disso, que é muito difícil viver, mas nós precisamos respeitar e amar. E amar. E amar. E aí Deus cura. E Deus me curou e hoje eu falo isso. Tá bom? E é importante você visitar e animar, assim como o Paulo fazia. Tá bom? Não julgue. O julgamento é para Deus. Tá bom? Jesus veio para nos salvar, mas ele vai vir para nos julgar. Então, deixe o julgamento para Deus, para Jesus, para Jesus Cristo, não para você. Você é mortal como eu, como Paulo, como outros que vieram e pregaram o Evangelho. Nós somos mortais, nós erramos, nós pecamos em pensamento, em atitude, em ação, em tudo. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, tá bom? Vamos orar nesse momento? Eu tenho certeza que Deus falou no teu coração, assim como Ele falou no meu. Oremos. Senhor Deus e Pai, nos dê a tua mente, Senhor. A mente, Senhor, de amor, amar, sem julgar. Perdoa as nossas faltas. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Não julgue. O julgamento é de Jesus Cristo. Tá bom? Tchau. Até a próxima.